livro do Rodrigo Janot, esse livro biográfico do Rodrigo Janot, hoje apareceram muitas matérias. Aliás, ele foi espalhado hoje por toda a internet através de PDFs. A alegação das pessoas é que queriam ler o livro, mas não queriam dar lucro para o Janot. Você tem aquele episódio rocambolesco dele querendo matar o Gilmar e tudo, mas o livro, se você ler até o fim, é um negócio interessante. Não sei se foi uma autocrítica que jogar o país nessa situação. Agora, as revelações que ele traz aí mostra todo o viés da Lava Jato, do Supremo, em função desses movimentos de rua e movimentos de mídia. Tem dois episódios bem interessantes aí, ou três, ou quatro, que mostram muito bem isso. Um deles é a questão do Zé Serra. Diz o Janot que em 2016 ele recebeu um pedido de colaboração da Espanha, mostrando, eles tinham localizado lá a corrupção de uma empresa espanhola, estatal de economia mista, que tinha pago propinas ao Brasil através do Preciado. O Preciado é o famoso cunhado aí do Zé Serra, suspeito de ser operador do Zé Serra, casado com uma prima do José Serra. E eles tinham identificado esse pagamento de propinas através de uma offshore em nome da esposa dele, prima do Serra. Essa mesma offshore foi utilizada pelo Eike Batista e pela Trafigura num projeto que eles tinham aí para pagar propinas a funcionários da diretoria internacional da Petrobras. A Trafigura foi uma empresa que eu nunca entendi porque não foi incomodada pela Lava Jato, foi incomodada muito de desgueio, como se diz em Minas. Né? A Trafigura é uma das 50 maiores empresas do mundo, na lista da Forbes, é uma comercializadora de petróleo. Ela mexe com o transporte de petróleo e de outros minerais também, outras matérias-primas. E compra e venda de petróleo como se fosse uma operação de mercado. Ela e a Glencore, que é a sua parceira, tem uma tradição de corrupção no mundo inteiro extraordinária. Ela montou a maior operação de corrupção, não é essas merrecas aí que o pessoal aqui da Lava Jato disse que a Petrobras foi a maior corrupção do planeta. Ela montou em Angola, ela tinha todo o controle da produção de petróleo de Angola e da importação de petróleo. E ela concorria com empreiteiras brasileiras, porque ela controlava as obras, controlava tudo lá. Quando a Petrobras foi jogada no chão pela Lava Jato, ela saiu pela América Latina comprando ativos da Petrobras em várias áreas. E aqui no Brasil, o representante dela era Mariano Marcondes Ferraz, um ex-playboy carioca, que foi o responsável pela implantação do sistema de corrupção em Angola. Tanto que, quando ele foi preso, antes dele ser preso, o Paulo Roberto Costa já tinha dito que o grande foco de corrupção era na comercialização, que os valores são infinitamente maiores do que os valores envolvidos em construção, que pegavam as empreiteiras. Bom, eles prenderam o Mariano Marcondes Ferraz, ele foi solto logo depois voltou a ser detido. Ele fazia parte do board da Trafigura. Tanto que, quando ele foi preso, aí, todos os jornais econômicos do mundo, Financial Times, Reuters, Washington, Wall Street Journal, todos eles noticiaram que era uma baita matéria de impacto. De repente, o nome da Trafigura sumiu. Ele fazia um bico de corrupção aí numa outra empresa, chamada Decal, uma empresa italiana que atuava lá em Sauípe, em Suape, em Porto Suape. E daí a Lava Jato, no começo, pegou especificamente esse caso dessa empresa, que ele tinha uma taxa de sucesso de 5%. E a Trafigura ficou de lado. Nós começamos a investigar naquela época, peguei informações da Trafigura com blogueiros de Angola, com alguns sites da África e tudo, denunciamos por aqui. Isso aí repercutiu, recebi contatos de jornalistas ingleses interessados no tema, porque, além de tudo, o presidente dela, um pouco antes de morrer, foi preso por ações de contaminação de oceanos, assim, que jogava lixo no oceano. A Lava Jato só se pronunciou quando uma ONG da Holanda, pegando as dicas que nós temos levantado aqui, fez a denúncia. Opa, quase caiu aqui. Fez a denúncia que repercutiu, não sei se foi no Guardian, num desses jornais internacionais, daí o
Dallagnol apareceu, deu uma declaração qualquer e o assunto morreu. O que aconteceu com o Serra? Você vê, esse pessoal que fazia colaboração informal com todos os Estados Unidos, com todos os países, para pegar informação sobre o PT, para alimentar a prisão do Lula e alimentar o impeachment. Eles precisavam ter um acordo através do Ministério da Justiça, para poder ter a colaboração com a Espanha e mandar as informações solicitadas pela Espanha. Uma cooperação anterior, que pegava o PSDB também aqui, foi paralisada aqui em São Paulo pelo Rodrigo de Grandes, o outro procurador. Essa outra autorização foi até o Ministério da Justiça, o Serra era ministro de Relações Exteriores, não era Luísio Nunes. Acho que foi Luísio Nunes, que foi ministro da Justiça no começo, depois saiu, entrou Torquato. Em suma, não caminhou. Até hoje, não caminhou. A colaboração continua parada. Agora, você vê, mesmo tendo a informação de que a Trafigura participava desses esquemas e tendo a possibilidade de uma delação do executivo-mor da Trafigura, a Lava Jato não se mexeu. Esse é um caso. Segundo caso, o do Aécio Neves. O Aécio foi outro caso, até no livro, o Janot disse que eu era o jornalista que mais cobrava. Sim, cobrava porque na posse da Dilma em 2014, eu fiquei numa mesa com ele para jantar, e lá para as tantas ele começou a catear alguma coisa, e eu perguntei para ele do inquérito que tinha contra o Aécio, na chamada Operação Norbert, uma operação feita em cima de doleiros do Rio, que acabaram encontrando uma empresa de Aécio em Liechtenstein em nome de uma offshore aí das Bahamas, uma coisa assim. Esse inquérito veio para a PGR em 2010. 2014 não se tinha mexido nisso. Ele dá uma baita explicação por que ele não denunciou, não pediu o indiciamento do Aécio naquela primeira lista do Janot. Eu lembro, na época, um conhecido que tinha contato com o filho do Theory, que o Theory estranhava que ele indiciou Lindbergh Faria por motivos muito menos concretos do que Aécio Neves. Daí ele tenta dar uma baita explicação no livro, diz que as duas testemunhas da lista de Furnas, dos benefícios que iam para Aécio Neves, tinham morrido, que era o Daré, que era um sujeito, acho que era de Sorocaba, cuja empresa fazia lavagem de dinheiro. Gente, o cara morre, a contabilidade da empresa não morre com ele, nem as movimentações financeiras. Então, ele tinha todas essas informações na gaveta da Operação Norbert, ele pega as delações do Youssef, falando que o Janene dizia que o Aécio recebia $250 mil através de tais canais, ele não fez nada, dizendo que na época não tinha elementos, por isso foi o ponto que o Theory chamou a atenção em off sempre. Por outro lado, quando você pega a questão política do impeachment, fica claro, né? O Theory, em dezembro, recebeu a denúncia contra o Eduardo Cunha e segurou até depois do impeachment. E por que segurou? Segundo ele, porque havia risco do Supremo não acompanhar, e não acompanhando havia uma derrota. Então, o Supremo só criou a unanimidade depois que o impeachment estava consumado. Agora, qual era o receio do Supremo? A mídia. E ele é muito claro, ele fala, quando nós começamos, uma hora ele pede a prisão, também falta de senso danado, né? Pediu a prisão do Jucá, do Sarney, do Renan e tudo. Daí ele falou, os mesmos jornais que defendiam a gente, tudo que a gente fazia contra o PT, começaram a criticar. Então você vê que todo esse processo de indução foi conduzido pelo chamado clamor das ruas e pela mídia. Ele mesmo mostra aí a pressão que a Lava Jato... Daí entra a questão da partidarização da Lava Jato, né? Num primeiro momento, ele diz que as primeiras delações do Paulo Roberto Costa tudo eram de uma superficialidade imensa, e ele delegou para a Lava Jato. Abriu mão de sua responsabilidade aí, em cima de um fato político da maior relevância, abriu mão para a Lava Jato. E, num certo momento, ele viu que as delações eram superficiais. Daí o Carlos Fernando de Souza, esse é o cara. Ele mesmo coloca lá, o Deltan era o que mais aparecia, mas a cabeça estratégica, o pitbull era o Carlos Fernando, né, aquele grisalho. Então,
nesse caso das primeiras investigações, ele dizia que tinha que ser horizontal, não podia ser vertical. O que era vertical? Você pegar um caso e aprofundar. Mas não havia esse interesse. O interesse era ir buscar indícios de tudo quanto é lado para criar o fato político para derrubar o Lula. O objetivo era o Lula. Eu lembro quando nós publicamos, foi a primeira vez, aquela tese do Moro sobre a Mãos Limpas, lá atrás, a primeira vez que houve um comentário da imprensa, me passaram a dica lá que você lia, e quando você via a maneira como a Mãos Limpas tinha atuado, você via que o alvo, nem se falava em Lula na época. A gente publicou, o alvo é o Lula. Porque a ideia é que o Lula comandava uma estrutura imensa, caindo o rei, o resto abriria o jogo. Então, e daí o Janot ele coloca aquelas. Eu não pensei na época que não devia ser por questão política, mas depois que o Moro virou ministro, passei a acreditar. Ele fala da enorme pressão que sofreu para fazer a denúncia contra o Lula lá atrás. Porque a denúncia do triplex e tudo, você tinha que ter o crime de antecedente, tinha que ter a lavagem de dinheiro. E eles pegaram elementos da PGR, de investigação, que não tinha havido conclusão ainda, e utilizaram. Então, o livro, quando você lê, você tem muita megalomania lá no meio, o cara querendo entrar para a história, mas me pareceu muito. Ele dá uma longa explicação, aquelas críticas que pegaram fundo nele. Tem uma crítica do Eugênio Aragão, contando como ele caetituava o Genuíno. No Mensalão, ele chegou a dizer para o Genuíno que até oferecer a casa um dia de libações ao álcool. Tem muito álcool em toda a história, aí ele mesmo contando. Chegou a oferecer a casa dele como asilo para o Genuíno, e o primeiro ato que ele faz quando assume a procuradoria é ordenar a prisão do Genuíno. Então, é um livro que desnuda ainda mais toda essa maluquice que tomou conta do país, aí que levou ao impeachment, a maneira como se criou um ambiente propício aí às manifestações, às virulências, aos ataques aos ministros que, de alguma forma, reagiam contra essa loucura. É um momento que não passou ainda, mas é um momento crítico, é um momento crítico que você vê que quando você desmonta as instituições, por isso eu chamo sempre a responsabilidade do Luiz Roberto Barroso, que é o pai de toda essa balbúrdia aí. Quando você desmancha as instituições, desmancha as regras, o regramento, vira-se vale tudo, a pessoa comum, por pessoa comum você tem os procuradores, o Sérgio Moro, você tem o Rodrigo Janot, de repente ganha uma dimensão que não está a quilômetros de altura da compreensão delas, do papel que elas têm no país. É como você dá para um avião aí de último tipo por um cara que acabou de tirar o brevet para piloto. Essa foi a desgraça brasileira mesmo, efetivamente, é o ponto que a reconstrução vai exigir um baita de um trabalho, e agora que se tem isso, né? De todo lado um cerco para o Ministério Público, vai atrapalhar o pessoal sério do Ministério Público, não esses deslumbrados aí que se prevaleciam da função para rotar partidarismo e tudo, mas a parte séria do Ministério Público. Vai ser uma reconstrução muito dura, né? Vamos ver o Janot, ainda não entendi aquele negócio do Gilmar. Vamos ver se ele dá explicações. Parece que dia 7 ele vai lançar o livro aqui em São Paulo também. Vamos ver se tem explicações mais claras. Mas cada vez mais, quando você lê o livro, soa como uma autocrítica de um sujeito comum que foi colocado na condução aí de um bombardeio que matou gente, matou emprego, matou empresa, matou democracia, e agora tenta uma meia-culpa, jogando a culpa para os outros, muito mais do que para ele, né? Mas me pareceu muito mais uma meia-culpa. Pessoal, vamos ficando por aqui. Um abraço aí.